6h37, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Enem deste sábado, 4 de outubro, está no ar e a gente já começa com imagens do Recife. A previsão da APAC é de um dia sem chuvas. Amanhã só deve chover e fraco durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. Neste momento, apesar de algumas nuvens, o céu está bem azul, tempo firme, tempo aberto para quem quer, por exemplo, aproveitar as praias da nossa capital. Por isso agora a gente vê imagens ao vivo da Avenida Boa Viagem, que fica no bairro do Pina, zona sul do Recife. Olha só essa imagem bonita, muitas barracas ali, algumas pessoas aproveitando esse começo de fim de semana, já que o sol apareceu e apareceu com força aqui no Recife e na região metropolitana. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou há pouco os números das suspeitas de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. São 13 casos notificados até o momento pela Vigilância Sanitária de Pernambuco. 12 estão em investigação, incluindo o primeiro caso suspeito no Recife, de um homem de 58 anos. Um caso foi descartado. É o caso de um homem de 30 anos lá de Gravatá. A Secretaria Estadual de Saúde também investiga 3 mortes, 2 em Lajedo e uma em João Alfredo. Ou seja, a Vigilância Sanitária Estadual recebeu a notificação de uma das mortes de Lajedo, que já era investigada pela Polícia Civil. O primeiro caso suspeito registrado na região metropolitana do Recife foi em Olinda. E a Secretaria de Saúde do município deu detalhes sobre a situação da paciente, uma mulher de 35 anos. Toda investigação já foi feita, pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde e da equipe de saúde da família, que esteve lá, visitou. É no Jardim Fragoso, é uma senhora de 35 anos, ela passa bem, ela está em casa desde ontem e, do ponto de vista geral, ela está muito bem. Ela relatou para a gente, tem todo o acompanhamento da secretaria, que está tudo sob controle e não tem nenhum risco. Ela continua nas suas atividades sem nenhum risco. Ela relata para a gente que foi vodka, que foi numa festa na vizinha, uma festinha de aniversário, e que ela começou a passar mal, com enjoo, com ânsia de vômito, e que aí, chegando à localização, tudo aconteceu. Ela estava, depois do ocorrido, no Altinho do Ventura, que foi indicada para ir ao Getúlio Vargas, não chegou aí no Hospital Getúlio Vargas, foi logo para casa e, a partir daí, do ponto de vista da saúde, nós assumimos, enquanto município, toda a visitação e articulação com essa senhora e sua família em Jardim Fragoso. Daqui a pouco, aqui no Enem, a gente traz outras informações sobre os casos suspeitos de metanol aqui em Pernambuco. Porque agora, Bianca Carvalho está chegando para descomplicar. Hoje, a gente vai falar sobre algo que você com certeza já ouviu bastante. Mas será que entende o que significa? O assunto é camada de ozônio. Oi, gente, tudo bem? O Cantinho de Descomplicar, que você já conhece, traz hoje uma história que também está na boca do povo, A gente escuta falar camada de ozônio, mas, ora, eu escuto as pessoas dizendo isso assim. Eu não sei nem o que danado é ozônio, que dirá uma camada de ozônio. Eu não estou sozinha, eu trouxe Casé Júnior, que é professor de geografia e que aceitou esse desafio gostoso de descomplicar a camada de ozônio para a gente. Muito se falou, Casé, e foi por isso que todo mundo escutou esse tema, que tinha uma danada de uma camada de ozônio na Terra e que nós, com nossas práticas erradas, estávamos ajudando a destruir, fazer um buraco nessa camada de ozônio. E que isso era muito perigoso. Vamos lá, ozônio, esse gás está onde?
Ótimo. Bianca, primeiro, que bacana ter esse espaço aqui, né? É como transformar um pouco desse espaço a sala de aula da gente e multiplicar a nossa fala e facilitar, né? Massa. A linguagem, né? É isso aí. Descomplicar, perfeito. Muito bem, a camada de ozônio é uma camada, considerando a atmosfera inteira, uma camada pequena, mas de alguns quilômetros de extensão. Está a 20 quilômetros até 50 quilômetros em média, né? Em relação ao solo, né? A altura em relação ao solo. Deixa eu ver se esse desenho te ajuda a explicar. Perfeito. A gente fez um desenho que talvez, pronto. Muito bem. O que é a camada de ozônio aí? Pronto, perfeito. Essa linha em volta do planeta está representando aí a camada de ozônio. A linha azul. A linha azul, perfeito. Certo. E né? o que é que ela faz? O sol está ali. Ótimo. A função dela, que é essencial para a gente, ela é uma espécie de filtro solar. Ou usando até numa comparação bem interessante, Bianca, é como se fosse um guarda-chuva ali que vai proteger a gente de raios nocivos do sol. Né? O sol é essencial. Sem sol, nós não viveríamos. Sim. Né? Mas alguns raios são nocivos à saúde humana. São os raios UV. Muito bem, ela tem essa função de proteger. Né? Por isso que, aí, ao longo de muito tempo, a gente foi muito falar disso. O buraco da camada de ozônio. Sem essa camada aí, nós temos vários problemas. Né? Por exemplo, câncer de pele está associado à diminuição dessa camada. A gente ia torrar, né? O sol ia entrar direto, assim. Problemas na visão, exatamente. Viu? E até mesmo na saúde das plantas. Por exemplo, as plantas realizam fotossíntese, que é a forma como elas se alimentam. Né? Pronto. Então, isso é um fator. Sem a camada de ozônio, é um fator complicador para a planta. Sem planta, a gente tem uma cadeia de problemas que vão ser desencadeados também. Né? As plantas liberam oxigênio para a gente, por exemplo. Né? E como a gente estava fazendo coisa errada, olha só o que aconteceu. A gente fez outro desenhozinho, porque quando a gente mostra, parece que entende, né? Perfeito. A gente veio fazendo buracos aqui, isso, ótimo. Olha só, essa fase foi a pior, né? Exato, Bianca. De 80, onde é que está o buraco aí? Ótimo, veja. Essa representação aí azul, né? Você está vendo aí? Para ver que ele foi aumentando, evoluindo ao longo do tempo, né? Exatamente da década de 80. A descoberta desse buraco da camada de ozônio, a gente chama de buraco de uma forma popular. Na verdade, é uma parte da atmosfera onde esse ozônio vai ficando mais rarefeito. Foi sumindo. Foi sumindo, exatamente. Pronto. Exatamente a década de 80 é o ponto decisivo. Porque foi ali a descoberta. Sim. Né? E aí, pode ver, foi aumentando. Piorou, Veja como está, Bianca, ali em 1987. Está uma lapa mesmo ali, ó. Gigante, o exato, azul. Né? Pronto. Ele tem oscilações também, tem 88, né? Isso tem muito a ver com variações de temperatura do planeta, né? Mas aí em 89, está vendo novamente, né? A evolução do buraco. Mas a boa notícia, que já se especulava muito antes, que trazia uma esperança, é que ele é regenerável. E aí, a gente pode retroceder, a gente pode voltar e recuperar essa camada de ozônio. Exatamente. Mas primeiro vamos entender o que a gente estava fazendo de errado que estava furando essa camada de ozônio. Eu li, e acho que talvez algumas pessoas tenham visto, óbvio que eu vou pedir para você descomplicar. Eu li que os gases... Aí, como é que é? Clorofluorcarbonos. Clorofluorcarbono. Isso estava onde? Pronto, ótimo. Eu sempre falo assim, sabe, Bianca, em sala, que a gente ficou muito tempo encantado com a indústria, com os benefícios que a indústria trouxe. Mas, a longo prazo, a gente não imaginava os malefícios que a indústria traria. Sim. Todo mundo usa produtos industrializados. Nosso dia a dia está preenchido de produtos industrializados, né? Mas, com um certo tempo, a natureza bateu a porta, fez assim, disse, olha a conta, vamos pagar a conta. E essa conta veio através de quê? Por exemplo, desmatamentos, poluição das águas e a poluição atmosférica. Pois bem, esses gases CFCs, eles estavam contidos ali em produtos como desodorante, gás de geladeira do modelo mais antigo, gás de ar-condicionado também do modelo mais antigo. Né? Mas somando isso dá um volume grande. Mas, Cazé, na época, falavam umas coisas, talvez você tenha ouvido isso aí também, você está assistindo a gente, que o pessoal dizia... Não bote desodorante de spray, não. Eu dizia, danou-se, o spray que eu boto tá aqui. Tu falou que era 20 quilômetros para cima? Isso. Danou-se, vê, tchau. E o negócio sobe 20 quilômetros, é um foguete. Pois é, incrível, né? Pronto, isso... Como é que o meu desodorante interferia na camada de ozônio? Quando a gente avalia de forma individual, né, a gente pode pensar, poxa, meu desodorante não é nada. Mas imagina a humanidade consumindo vários produtos, eu citei alguns deles, né? Outros tantos produtos também tinham a base de CFC. Somando tudo isso com a população do planeta inteira, né? É uma emissão
grande. Né? É verdade. Uma curiosidade, Bianca, é assim que muita gente questiona, mas por que chegar, né, tamanha altura, né, falando uma linguagem simples? Isso é a circulação atmosférica, né? O ar vai levando aquilo para cima, né? Exatamente. Aí chega na camada de ozônio. Mas a reação mais específica acontece na parte mais fria do planeta. Por exemplo, na Antártida. Eu vi que perceberam lá o buraco maior na Antártida. Pronto. Por que ficou pior lá? É outro questionamento muito interessante, porque quando a gente que é bem mais frio, né? Isso. Quando a gente pensa que esses produtos são produtos da indústria e a população no planeta é muito mais concentrada naquilo que a gente chama de região temperada e tropical, ou seja, a maior emissão de poluentes está nas regiões temperadas e tropicais do planeta. Mas por que, então, um buraco mais ao sul? Eles que são tão pouco povoados sofreram mais. Exatamente. Por quê? O que acontece? A circulação atmosférica que leva, né, que faz o ar no planeta girar, leva para a Antártica. Mas a Antártica, ela é muito mais fria do que o Ártico, Bianca, que é a parte mais ao norte do planeta. A Antártica é mais fria. E esse frio impulsiona a formação de nuvens, que a gente chama até de nuvens estratosféricas, que faz uma referência à estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera. É nessa estratosfera que está o ozônio, inclusive. Então, a Antártica tem essa condição natural que faz com que as nuvens cresçam, elas subam muito mais do que outras partes do planeta. Só fazer uma comparação assim, interessante, Bianca. Por exemplo, nuvens, vamos pensar assim, nuvens no Brasil. Aquelas nuvens mais pesadas, de chuva muito pesada, que são, inclusive, assim, fatores de complicação para a aviação, elas estão a 12 quilômetros no máximo. Sim. Na Antártica, essas nuvens, elas passam essa altura e chegam no ozônio. Então, essa parte do planeta que consegue levar essa poluição do CFC para a altura do ozônio. Ou seja, sofreram mais. Exatamente. Mas eu sei que muito se falou, esses alertas foram dados globalmente. Sim. Esse risco da gente ficar torrado aqui, se não tivesse a proteção da camada de ozônio. E aí todo mundo se mexeu. A indústria se mexeu. Perfeito. E fez o quê? Porque eu continuo usando spray. Só que meu spray não prejudica mais. Por quê? Ótimo, muito bem. Aí foi quando houve o despertar, né? O despertar da sociedade. Os países pensaram assim, o que é que a gente pode fazer para salvar o planeta? Houve um engajamento muito grande, Bianca, vale ressaltar, sabe? Onde, no protocolo de Montreal, em 87, os países assinaram um compromisso em pensar em novos produtos que não fossem a base de CFC. A meta inicial era reduzir a produção de CFC e depois substituir gradualmente por outros gases não nocivos. E aí veio o resultado que isso deu. E a gente vai comentar isso. Vamos assistir a uma reportagem. O resultado dessa união aí. Vamos lá. A camada de ozônio funciona como um escudo na atmosfera do planeta Terra. Ela é responsável por filtrar raios ultravioletas do Sol. Há 40 anos, a camada de ozônio ganhou atenção depois de os cientistas descobrirem que existia um buraco, e isso poderia comprometer a vida na Terra. O motivo era o uso dos clorofluorcarbonetos, os gases CFCs que destruíam as moléculas de ozônio. Esses gases estavam nos sistemas de ar-condicionado, geladeiras, aerossóis de spray, em solventes industriais e espumas. Na década de 1980, países se reuniram na Convenção de Viena para discutir a proteção da camada, o que levou à criação do Protocolo de Montreal. Esse acordo proibia a produção e o uso de CFCs. O secretário-geral das Nações Unidas divulgou uma mensagem. Antônio Guterres disse: "Hoje, a camada de ozônio está se recuperando. Essa conquista nos lembra que quando as nações atendem aos avisos da ciência, o progresso é possível." Se essas políticas forem mantidas, a previsão da entidade é que a camada esteja recuperada até meados de 2050. Aí, que maravilha notícia isso, boa, né? Isso é uma notícia muito boa, saiu agora. Porque se a gente destruísse essa camada, continuasse no ritmo em que estava, não ia ter protetor solar certo. Não. A gente ia torrar. Com certeza. Bianca, ia cegar também, por causa do sol. Perfeito. Essa boa notícia, inclusive, assim, foi muito propagada também com a informação de que muitos casos de câncer puderam ser evitados, né, em função disso, dessa regeneração, da consciência, a tomada de consciência, a mudança na indústria, na base da indústria. Né? Essa é uma coisa boa, né? E a gente pode fazer, no caso, a indústria, ela deixou de usar o CFC, clorofluorcarbono, isso. Deixou de usar isso nos produtos.
Os produtos existem, geladeira, ar-condicionado, spray de cabelo, spray desodorante, mas sem o CFC. Sem o CFC. Existe um dado que mostra assim, que mais de 90% chegou a ser substituído. Dessa referência do CFC na indústria mundial. Isso é muito bacana, né? Muito, sem dúvida. Os esforços valeram coletivos, a pena. Né? Agora, professor, eu tenho ouvido muito, e eu acho que talvez a gente precise aqui destrinchar direitinho isso aí. Aí o povo fala assim, tá, camada de ozônio fala GEE, gases de efeito estufa. Aí me disseram, rapaz, esses gases de efeito estufa é como se eles fossem um cobertor. Eu digo, Danoso, espera aí. Não quero deixar o povo pirado. Né? A gente falou que a camada de ozônio é um guarda-chuva. Isso. E o gás de efeito estufa é um cobertor. Aí causa aquecimento. Isso seria ruim? Isso. Quer dizer, uma parte ruim e uma parte bom. Tem que ter esse efeito estufa, mas não pode ter muito. Explica aí, diz aí a diferença do cobertor para o guarda-chuva. Ótimo, muito bem. O efeito estufa, quando a gente fala de imediato, ele é até importante para a gente. Certo. O efeito estufa é promovido pela própria atmosfera. A atmosfera faz com que a gente não tenha uma variação grande, sabe, Bianca, de temperatura. O que faz o gás de efeito estufa? Pronto, são, por exemplo, o gás metano, o CO2, o dióxido de carbono, né? Os carros, né? A fumacinha. Os carros, as fábricas. As fábricas, né? Pronto, entendi. Exatamente. Então, assim, a atmosfera em si já promove um efeito estufa saudável. Que é o que controla a temperatura. A atmosfera protege a gente por exemplo, de meteoros que entram na atmosfera, lá no planeta, enfim. Mas o homem intensificou essa estufa através da poluição de carros e fábricas, por exemplo. Aí, a relação que a gente tem que fazer na cabeça é o efeito estufa leva ao aquecimento global, entendeu? O efeito estufa intensificado pelo homem é nocivo. E leva ao aquecimento global, né? De imediato, assim, quando a gente também fala em sala, camada de ozônio uma coisa, efeito estufa, mas existe uma ligação, sim. Porque quando a gente consegue, vamos dizer assim, corrigir esse problema aqui, a gente acaba corrigindo outro também. É uma espécie de vitória dupla. Por exemplo, corrigir o CFC, diminuir a emissão de CFC, alguns desses gases também contribuem para o efeito estufa. Então, se a gente está consertando a camada de ozônio, a gente, por tabela, contribui para minimizar os impactos do aquecimento global. Seria mais ou menos assim. Eu adoro fazer comparação, professor, porque eu fico tentando entender e imagino que eu, comparando, eu ajudo as pessoas a entenderem também. Claro. Esse tal desse cobertor do gás de efeito estufa, ele é importante, porque ele é uma proteção térmica, né, que a gente tem lá. Mas é como se a gente estivesse precisando de um lençol, mas aquele lençol estivesse virando um cobertor daquele pesado, como se a gente estivesse num frio polar. Ninguém aguenta. Fica abafado demais. Era para ser um lençolzinho fino e virou um cobertor pesado. A comparação é perfeita. É assim? É perfeitamente isso. Então, pronto, vamos pensar... E o que é que isso causa na natureza? Ótimo, pronto. Esse aquecimento aí vai desencadear vários problemas. Por exemplo, o derretimento do gelo nos polos. Bianca, a gente tem notícias recentes aí, recente quando eu falo de alguma década para cá, coisas que a gente não imaginava há 40 anos. Urso polar morrendo afogado. O urso polar é um exímio nadador. Mas qual é o comportamento normal dele? Ele está aqui numa calota polar, ele está ali em pé, ele mergulha, ele pesca e vai para outra calota, ele aí come, mergulha, vai. Mas a cada mergulho que ele dá hoje, o espaço entre um pedaço de gelo e outro está cada vez maior. Muito grande, ele cansa, morre afogado. Ele cansa, exatamente. Quem diria isso há muito tempo atrás? Ninguém, né? Então, a gente tem derretimento das calotas polares, avanço do nível do mar. Recife, por exemplo, é uma cidade que sofre bastante com isso. Por isso que a gente tem tantos movimentos, iniciativas, né, para tentar minimizar o avanço do mar. A Olinda já fez movimentos assim, Recife, Paulista, né? A região metropolitana, Jaboatão, sofre bastante com isso, né? Falando Recife e outras tantas cidades do Brasil. Por isso que eu estou dizendo, é bom a gente falar disso, porque o povo diz, mas aqui não tem geleira, mas aqui tem avanço do mar. Exatamente. E tudo minha gente, a gente vive, isso aqui é uma coisa só. É uma coisa só. Vai assim, ó, cascata. Esse momento é tão importante. Eu tenho levantado muito a bandeira, sabe, Bianca? Assim, sala que não há mais espaço para a gente abrir a boca para dizer que a gente não tem nada a ver com isso. Então, veja, caminhando para o final, eu vou lhe perguntar uma coisa, que é nessa hora que a gente faz todo mundo parar assim e olhar e dizer... Peraí, que agora é literalmente comigo. Sim, tudo isso é com você, tudo isso é com você. A humanidade se uniu e a gente conseguiu
recuperar, está conseguindo recuperar a camada de ozônio. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa dizer para cada um de nós e também para os governos? Isso. Cobrando, olha, a gente quer isso. Isso. Para que a gente diminua a emissão de gases de efeito estufa e, portanto, para que a gente reduza esse aquecimento global. Vamos lá, qual é a tarefa nossa? A palavra se resume a ciência. Investimento em ciência. Claro que, além disso, a informação, isso como a gente está fazendo aqui agora, é Sim. magnífico, né? Mas a chave de tudo está na ciência. Todos os dias, Bianca, algum cientista acorda, sai da sua casa para desempenhar algum papel que vai trazer benefícios para a sociedade. Olha, eu falo isso até de forma emocionada, porque assim, são muitos cientistas dedicados todos os dias, muitos dos quais acabam morrendo antes de ver o benefício do que ele criou, mas deixou de herança. Então, o segredo está na ciência, associado, claro, a campanhas, né, informativas e, principalmente, despertar a sociedade para essa consciência. Todos nós temos a ver com tudo isso, seja na questão geopolítica mundial, seja em questões ambientais, né? Como eu falei para vocês, não há mais espaço para a gente achar que a gente não tem a ver com isso. A gente tem a ver com tudo e seja cobrando também dos governos que eles diminuam a emissão de gases. Exato. O governo tem um papel essencial, muito mais importante até, né? Sem a ação deles, a sociedade também não vai avançar tanto. Não adianta só a sociedade fazer e o governo não fazer. Da mesma forma, o contrário também, né? Precisa ser pensado. Não basta só o governo fazer e a sociedade não fazer. Entendi. Mas é isso, o investimento na ciência é fundamental. É fundamental. Cazé, a ciência vale a pena. Muito obrigada. Eu achei massa você ter esse depoimento emocionado, porque também me emociono lembrando de algumas pessoas, cientistas, que deram a vida, gente, para proteger um animal. Que deram a vida para uma pesquisa e, de fato, morreram sem ver o resultado dessa pesquisa. Então, se eles fizeram isso, é porque isso vale a pena, a vida vale a pena. Demais. Tudo que a gente está falando aqui é sobre vida. Então, a gente tem que cuidar da natureza e, quando a gente une esforços, a gente consegue provar disso. É a boa notícia de que a gente está recuperando a camada de ozônio, mas, tem muita coisa para a gente fazer. Descomplica aqui comigo, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Semana que vem a gente está aqui de novo, descomplicando algum outro assunto que você gostaria que a gente destrinchasse, para que todo mundo entenda. Cheiro. Até lá. Agora, 12:09. Bem-vindo você de Pernambuco, bem-vindo você também de Alagoas. A gente volta agora a falar sobre a provável presença de metanol em bebidas destiladas adulteradas. Hoje de manhã, a Vigilância Sanitária de Olinda fiscalizou bares, restaurantes e comerciantes da orla. O município registrou mais um caso suspeito de intoxicação. A secretária de Saúde de Olinda confirmou que um novo caso de intoxicação por metanol está em investigação no município. Além de uma mulher que já estava nas contas da Secretaria de Saúde de Pernambuco, o município notificou o estado sobre o caso de outra mulher de 45 anos. Ontem apareceu um novo caso, sob investigação ainda, de uma senhora de Rio Doce com 45 anos. Ela consumiu num bar da orla de Olinda, caipirosca feita com vodka, né? Então, se repete a vodka do mesmo caso de investigação da primeira mulher. Quais sintomas essa mulher apresentou? Cefaleia, né, que é a forte dor de cabeça, a vista turva, né, a visão turva e dor abdominal e muito nauseada. O bar, onde a mulher ingeriu drink com vodka na orla de Olinda, foi alvo de fiscalização ontem. As equipes da Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, Defesa Civil e Guarda Municipal apreenderam todas as garrafas da bebida para enviar para análise. Hoje, as equipes seguiram com a fiscalização de olho no movimento do fim de semana. A questão da procedência da bebida, se ela possui registro no Ministério da Agricultura, que é o MAPA, é um número com 13 dígitos, ver a rotulagem, se tem de fato a procedência. Além do mais, também a gente vai observar as possíveis formas de falsificação, adulteração, até
pela embalagem mesmo, pelo próprio enchimento da bebida, porque quando uma bebida, o rótulo se está desgastado, a gente vai observar essas garrafas. Além do mais, a gente também vai pedir, que já é de praxe, pedir as notas fiscais, a procedência de onde vem, de onde o distribuidor compra essa bebida, de onde o bar, o restaurante, quem é o fornecedor daquela bebida. O foco da fiscalização aqui em Olinda hoje foram os bares, quiosques e estabelecimentos da orla e da praia de Casa Caiada e Bairro Novo. Os fiscais da Vigilância Sanitária verificaram informações dos rótulos, estado das garrafas e também apreenderam algumas bebidas. Neste quiosque, 3 garrafas foram descartadas porque não tinham rótulo ou estavam sendo reutilizadas de maneira irregular. As bebidas destiladas receberam atenção especial das fiscais. Elas olharam prazo de validade, perguntaram sobre a origem da bebida e também exigiram nota fiscal de alguns barraqueiros. Edivan vende drinks na praia de Casa Caiada há 5 anos. Ele apresentou nota fiscal e disse que passou a ter mais preocupação sobre a origem da bebida que compra depois que os casos de intoxicação por metanol de bebida adulterada começaram a aparecer. Eu compro em estabelecimento grande, para com isso eu estar adquirindo a minha nota, mercado grande, está adquirindo minha nota e está mostrando que eu estou apto para estar trabalhando aqui na praia. Eu recebo esse trabalho como um movimento positivo, pelo qual só faz ajudar a gente a cuidar de vidas, né? A Secretaria Estadual de Saúde ainda não foi notificada sobre esse segundo caso suspeito em Olinda. E o PROCON de Pernambuco também está fazendo uma fiscalização em estabelecimentos comerciais que vendem bebidas destiladas. Neste sábado, os agentes vão visitar cerca de 30 distribuidoras de bebidas do Recife e de Olinda. Pela manhã, uma das paradas foi no Mercado da Encruzilhada, na zona norte da capital. Lá, os agentes verificaram a procedência das bebidas e os itens de segurança das garrafas. Estamos notificando todos os estabelecimentos para que apresentem as notas fiscais dos últimos 3 meses da aquisição de produtos destilados e algumas ocorrências que nós tivemos de produtos vencidos foram encontrados em alguns locais, alguns problemas de lacre, alguns problemas de rótulo. A gente está fazendo a coleta dessas bebidas para encaminhar para a Vigilância Sanitária para análise e uma posterior avaliação por parte da Vigilância Sanitária da análise desses produtos. De ontem vocês estão realizando esse trabalho, já tem algum número de quantos estabelecimentos foram notificados? Não, a gente ainda não fechou esse número, vai fechar no final da operação. A operação vai hoje até às 14 horas e aí a gente vai depois fazer um apanhado da quantidade de locais e das ocorrências. A gente está nas ruas preocupado justamente com a segurança do consumidor, porque muitas vezes o problema não é aquele estabelecimento, mas o fornecedor daquele estabelecimento que pode ter adulterado, porque a gente está indo em locais de comercialização. E a linha centro do metrô ficou quase 12 horas sem funcionar por causa de um acidente que aconteceu ontem. Essas imagens enviadas para a TV Globo mostram os passageiros no trem sem energia, perto da estação Alto do Céu, em Jaboatão dos Guararapes. Eles contaram que precisaram descer do metrô e caminhar pelos trilhos até a estação Coqueiral. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, o problema começou por volta das 6h40 da noite de ontem, quando um galho de uma árvore caiu e atingiu a rede aérea numa área próxima à estação Cosme e Damião, no Recife. Todas as estações da linha centro tiveram que ser fechadas. A CBTU enviou equipes de manutenção ao local e pouco depois das 8 da noite, o ramal Jaboatão da linha centro foi normalizado. A CBTU disse que o ramal Camaragibe voltou a funcionar hoje às 5 da manhã. E amanhã tem prova do Concurso Nacional Unificado, o CNU, o Enem dos concursos. Por conta disso, a CBTU informou que o metrô vai operar neste domingo das 5 da manhã às 11 da noite. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a linha Sul vai funcionar normalmente amanhã, assim como o ramal Camaragibe da linha Centro. Já o ramal Jaboatão vai operar em via singela, que é quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos 2 sentidos, o que obviamente aumenta um pouco o intervalo entre um metrô e outro. Esquema especial para amanhã também nos ônibus por causa do Concurso Nacional Unificado. O consórcio de transporte metropolitano vai reforçar a operação em 15 linhas com 721 viagens ao longo do domingo. Você confere quais são essas linhas no site granderecife.pe.gov.br.
A ciclofaixa do Recife não vai funcionar neste domingo. A medida da Prefeitura é para facilitar o deslocamento dos candidatos que vão fazer a prova, para que não encontrem nenhum engarrafamento pelo caminho. Mudando de assunto agora, um integrante do Comando Vermelho foi morto em confronto com policiais do BOPE em Alagoas. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo. A gente vai ao vivo para Maceió conversar com a repórter Tiffany Barbosa, que tem mais detalhes para a gente agora. Tiffany, boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Gustavo, boa tarde para você, boa tarde a Pernambuco e também a minha terra, Alagoas. Olha só, ontem nós estivemos aqui no Bom Dia falando sobre essa quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo. Essa quadrilha fez 3 vítimas aqui em Maceió. Acontece que a gente tem uma atualização sobre esse caso. É que na noite dessa sexta-feira, a polícia entrou em confronto com um suspeito de ser integrante dessa quadrilha. Ele também é suspeito de ser do Comando Vermelho. Durante a abordagem, a polícia apreendeu droga, arma, um anel de alto valor e também um relógio de luxo. Durante o confronto, ele acabou reagindo e foi morto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui de Alagoas, não há informações concretas de que ele seja um integrante da equipe, porque ele não apareceu nas imagens e nem foi reconhecido por nenhuma das vítimas. Mas ele pode ser um receptador. Então é por isso que a polícia reforça que a participação da população é fundamental, denunciando no 190, né, ou através do Disque Denúncia no número 181. Lembrando, é claro, que durante a denúncia, né, no Disque Denúncia no número 181, a denúncia pode ser feita de forma anônima, não é preciso se identificar e é 100% segura. A gente segue daqui, Gustavo, acompanhando todas as atualizações sobre esse caso e qualquer novidade eu volto a falar com você. Volta sim, Tiffany. Muito obrigado pelas informações ao vivo de Maceió. Agora vamos falar para quem é amante de literatura. É que o Centro de Convenções de Olinda recebe até o próximo dia 12 a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. E Natália Gelu já está por lá para conversar com um autor pernambucano que reuniu histórias reais de feminicídio num livro. Esses temas pesados também precisam ser contados, não é isso, Natália? Boa tarde, bem-vinda. Olá, Gustavo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É verdade, a gente vai falar um pouco do livro escrito pelo autor Cléster Cavalcante. Ele é jornalista, já venceu 3 vezes o prêmio Jabuti. E ele escreveu um livro, Matou Uma, Matou Todas. Vocês vão ver aí a capa do livro, que conta histórias reais de vítimas de feminicídio em todo o Brasil. Então, ele passou 6 anos fazendo esse livro. Bem-vindo ao NE1, Cléster. Fala um pouco pra gente o que é que você traz, né? Quantas histórias você traz? Você passou muito tempo vendo processos, fotos. Boa tarde. Boa tarde. Foram 6 anos de pesquisa para fazer esse livro. Viajei muito pelo Brasil, entrevistando famílias de mulheres vítimas de feminicídio. Tem um dos casos que a vítima não morreu, um caso grotesco. A mulher levou 17 facadas, todas no rosto do ex-marido. E a ideia era mostrar a gravidade do feminicídio no Brasil, né? A cada ano, cerca de 1.500 mulheres são mortas no Brasil simplesmente por serem mulheres. É isso que configura o feminicídio, a mulher ser morta pela questão de gênero, por ser mulher. E assassinos, em 80% dos casos, é companheiro ou ex-companheiro da vítima. Então, assim, é uma situação, é uma realidade muito dura, né? A gente sempre mostra, né, nos nossos telejornais, infelizmente, os casos de feminicídio. Um dos casos que você traz é um caso bem conhecido aqui, né, da fisioterapeuta Mirella. Isso. Um dos capítulos do livro é sobre o caso da Mirella, né? Que assim que eu soube da gravidade do caso, eu queria colocar um desses casos no livro. Tem aqui umas fotos no livro, né? Aqui é a Mirella com a família dela. Aqui é um protesto que fizeram em Boa Viagem quando ela morreu. E foi um caso assim, um caso bem atípico também, isso é interessante, porque, como eu falei, né, 80% dos casos de feminicídio, o assassino é o companheiro ou ex-companheiro. No caso da Mirella, o assassino era um vizinho dela, era um cara com quem ela nunca tinha tido nenhum relacionamento, não era nem amigo dela. E o cara um dia invadiu a casa dela, tentou estuprá-la e acabou matando a moça. E são casos assim que a gente está colocando no livro, eu coloco no livro, do Brasil inteiro, né? Eu quis mostrar que a questão do feminicídio no Brasil
é nacional e existe em todos os lugares. Então tem casos da região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e da região norte. Cléster, muito obrigada por falar com a gente, né? O livro do Cléster está aqui na Bienal do Livro. Ele conta 9 histórias, traz 9 histórias de mulheres de todo o Brasil, então vale muito a pena conferir. O autor vai estar sempre por aqui também na Bienal. A gente volta com você. Até já, Natália. A Bienal que fica aberta até o dia 12 de outubro, domingo da semana que vem. Oportunidade muito boa para quem gosta de leitura. E diz aí, livro combina com café, não é isso? E hoje começa um festival que celebra essa bebida secular com mais de 500 anos de história. Olha só, são 31 cafeterias participantes e o repórter Joab Alves já aparece aqui, ó, já tomando o seu cafezinho, porque a hora do almoço também é hora de um bom café, não é isso, meu amigo? Bem-vindo, boa tarde. Gustavo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Primeiro, deixa eu agradecer ao Roger, muito obrigado aqui por servir esse café que de antemão, ó, muito bom, muito bom. São 31 cafeterias que estão participando. Daí, nesse painel aqui, dá para ter um pouquinho da noção de quais são essas cafeterias que estão participando desse circuito. Gente, começa amanhã e vai até o dia 2 de novembro. Essas cafeterias são aqui da região metropolitana do Recife, mas olha, tem também cafeteria do Agreste Pernambucano, lá de Gravatá e também Taquaritinga do Norte. Aí nesse sábado aqui, ó, tá rolando essa abertura, pessoal tomando um cafezinho, aproveitando o sabadão, porque olha, café combina com tudo. Muito boa tarde, todo mundo tomando um cafezinho. Sim, sim, uma delícia, por sinal. Qual é o seu nome? Me chamo Tayane. Tayane, de onde é que vocês são e como é que surgiu a ideia de vir pra cá? Já estão sabendo desse circuito, desse café? A gente é de Dois Unidos e aí a gente viu no Instagram. Minha irmã sai mandando todas as programações, né, pra gente conseguir fazer um dia. Daí a gente veio pra cá e tá sendo massa. Já é o 3º ano já que a gente vem pro café, né? E é muito legal, sempre é muito legal. E você, o que é que tá achando da experiência? Tá sendo maravilhoso, tô amando ver ali os artesanatos, já compramos bolo também, tô tomando muito café. Muito bem, então certíssimo. A gente tá aqui no Jardim do Baobá, aqui nas Graças, tá? E aí tem toda essa movimentação. Não tem limite para quem quer tomar um cafezinho, provar. Tá aqui falar aqui com o amigão, tudo bom, meu amigo? Bom, tudo bom. Seu nome? Rafael. Rafael, e aí, o que é que tá achando da experiência? Cara, muito bom, muito bom. Já experimentei vários tipos de cafés aqui hoje, tô adorando. Você é de onde? Sou de Paulista. Então, também da região metropolitana e aproveitando aqui com a família, sozinho? Com certeza. Hoje eu vim acompanhado, a companhia tá ali perto. Pois aproveita e tome bastante café. Obrigado, viu? Vou conversar agora com a Lidiane, ela que é a presidente, né, dessa associação. Seja muito bem-vinda aqui ao Enem1. A gente está falando para Pernambuco e também para Alagoas. Eu vi um diferencial, né, desse circuito de café. É o seguinte, os cafés são todos filtrados. Isso. Cada edição do Eu Amo Café, nós escolhemos uma bebida. E a bebida escolhida esse ano foi justamente o café filtrado, para favorecer uma experiência tanto de conhecer as notas sensoriais, como de cafés diferentes, como a integração dessas notas com as sobremesas escolhidas. Lidiane Santos é presidente da ASCAP, não é isso? Me diga uma coisa. A sobremesa, qual o valor que custa? E tem, além da região metropolitana, tem uma Agreste participando? Tem sim. A combinação, né, a dupla dos sonhos, custa R$ 32,90. Temos Olinda, Recife, com vários bairros, Jabotão e temos Gravatá e Taquaritinga do Norte. Novidades desse ano? Novidades desse ano são... Não temos cafeterias novas, né? Mas é essa proposta de combinações diferentes, né? A inovação das sobremesas, que tem que ser uma sobremesa estreante na casa, ela não pode ser do cardápio, tá? Então, cada combinação é nova para aquela cafeteria. E aí a gente tem uma novidade que é o cartão de fidelidade, né? São prêmios para quem carimbar, os 10 primeiros que carimbarem a quantidade de cafeterias, a gente vai divulgar no Instagram. Beleza, Lidiane, obrigado aqui pela participação. Adorei sua camisa. Eu amo café e café no parque. Vamos aqui finalizar comigo. Inclusive, ó, finalizei o meu cafezinho também durante essa entrevista. Eita, coisa boa, Gustavo. É contigo. Ô, Joab, recomendo que você tome mais uma dose, tá? Mais um cafezinho. Se puder, traz pra mim, porque o nosso plantão hoje vai até o fim do NE2. Então, pra aguentar, só com bom café. Muito obrigado, viu? Boa tarde pra você. E a seguir, um bate-papo com a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, sobre as orientações para os donos de estabelecimentos, considerando a segurança das bebidas, tanto para eles quanto para os consumidores. O Enem volta já, agora 12h26.
Um grupo de pesquisadores viaja de navio amanhã rumo à Antártica para analisar a poluição marinha e atmosférica lá no continente gelado. E, claro, tem pernambucano no meio. Um potinho com milhares de organismos planctônicos coletados no extremo sul do planeta para serem estudados em Pernambuco. Uma longa viagem em prol da ciência. Gabriela é pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Oceanografia da UFPE. Ela faz parte do projeto Mefisto, uma vertente do Programa Antártico Brasileiro que une diversas universidades para pesquisar efeitos das mudanças climáticas. A parte do Mefisto é estudar os impactos nas comunidades biológicas e o interesse de Gabriela é nesses micro-organismos que vivem à deriva na água. Eles são importantes porque eles fazem um sequestro do gás carbono atmosférico através da fotossíntese, né? E quando eles levam para o fundo oceânico, eles conseguem sumir com esse gás carbono atmosférico, sendo extremamente importante para a regulagem do clima, né? Da temperatura atmosférica. Essas amostras foram coletadas no final do ano passado e no início deste ano, durante uma expedição que circulou a Antártica. Foi a primeira vez que pesquisadores brasileiros fizeram a circunnavegação. E no próximo final de semana haverá um novo embarque para o continente gelado. E pelo menos 2 pesquisadoras aqui da UFPE participarão do grupo para coletar mais amostras. Maria Eduarda estuda biologia e auxilia a Gabriela na identificação dos organismos. Elas estão de olho na quantidade, no peso, tamanho, taxa de reprodução, entre outros fatores que afetam a estrutura da comunidade planctônica, considerada bioindicador de qualidade do ambiente. Apesar deles serem pequenos, né, e pouco conhecidos pela comunidade geral, eles são bioindicadores, eles são bem importantes nessa questão de fatores abióticos, de serem sensíveis à temperatura, salinidade da água. Então, a gente acaba atrelando a questão de mudanças climáticas e outras questões ambientais. É por isso que a nova expedição vai ter pesquisadoras para coletar também dados físicos e químicos da Antártica. A gente consegue ver já que em diferentes estações a gente já tem uma comunidade visivelmente diferente. Então, tem ambientes, por exemplo, que são abundantes em larvas de peixe, outros que são abundantes em crio, né, o famoso alimento da baleia. Isso pode também estar relacionado com a abundância climática, porque em cada região, né, da Antártica a gente tem fatores diferentes que estão afetando aquele ambiente. O público pode acompanhar a rotina e os resultados do projeto pelas redes sociais. O coordenador do Mefisto já está no Rio de Janeiro, de onde vai sair a embarcação. Nós vamos medir também os poluentes, as concentrações de poluentes entre a América do Sul e a Antártica e entender como acontece o transporte de poluição entre esses dois continentes, essas duas regiões. E como isso influencia na ocorrência de eventos extremos, como aquele que aconteceu no Rio Grande do Sul. E estudantes do ensino médio participaram de uma feira interativa de profissões em Olinda. Boa oportunidade para pensar no futuro. Esse é talvez um dos momentos mais importantes na vida de um estudante de ensino médio. Pensar na profissão que vai escolher. É algo que pode gerar dúvidas e quanto mais você conhece sobre essa possível carreira, melhor. Na Escola de Referência Ensino Médio Santa Ana, em Olinda, as salas de aula ganharam um cenário diferente. Uma feira de profissões reuniu mais de 400 alunos do 2º e 3º ano do ensino médio. No espaço, 120 profissões foram apresentadas, distribuídas em 18 salas temáticas. Isso ajuda bastante. Eu até estava querendo medicina e houve uma palestra de biomedicina e foi fantástico. Agora eu estou meio em dúvida e é muito bom, de verdade. No auditório, os estudantes assistiram a uma palestra com peritos criminais. Eles falaram sobre a rotina e mostraram as curiosidades da profissão. A gente tenta mostrar para eles a importância
de uma verdade científica para a justiça. Nós trazemos uma resposta baseada na ciência para a sociedade. Isso é um trabalho bem diferenciado. Quando eu era menor, eu queria ser perita. Assim, eu acho muito interessante que eles trazem os equipamentos para cá para mostrar aos alunos que muitos não têm a oportunidade de conseguir ver. Depois de assistir à palestra dos peritos, Maria Clara e os colegas foram conhecer um pouco mais sobre a função dos bombeiros militares. E ela foi a escolhida para vestir um traje de combate a incêndio. Eu achei incrível, acho que todo mundo aqui está gostando muito dessa experiência, acho que todo mundo aqui amou tudo que está acontecendo na Feira de Profissões, é uma oportunidade única para todo mundo e eu acho que nem todos têm a oportunidade, acho que todas as escolas deveriam aderir. Na verdade é uma troca mútua, onde a gente consegue destacar nossas ações através do Corpo Bombeiro Militar de Pernambuco e também poder ser esse canal aberto com eles, com a parte dessa sociedade, para que eles também possam tirar dúvidas, possam entender a nossa profissão, possam também inspirá-los. Nessa sala, os estudantes reuniram curiosidades e informações de diversas profissões. Eles pesquisaram sobre cada área e apresentaram para outros alunos. A ideia é aprender durante o processo de pesquisa e também na apresentação do trabalho. Ver os alunos trabalhando, pesquisando sobre as profissões, ver alunos com relatos. Professor, a gente não conhecia, a gente descobriu, é uma profissão interessante, é uma área legal. Isso é muito bom. Na área da saúde, esse grupo pesquisou sobre radiologia, veterinária e medicina. A gente não estava acostumado a realmente buscar sobre outras profissões, outros meios, e a gente pegou saúde. E aí, na área da saúde, a gente acabou descobrindo várias coisas, tipo farmácia, foi uma que a gente se surpreendeu muito, porque a gente achou que farmacêutico era só quem vendia remédio. E olha só, gente, no meio da feira está acontecendo um plantão jornalístico de uma outra equipe que está por aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Estamos aqui na EREM Santa Ana, na Feira de Profissões. Agora eu vou passar a nossa palavra para André. Boa tarde. Estou aqui na Escola EREM Santa Ana, com a nossa aluna. Boa tarde, como é seu nome? Boa tarde, meu nome é Maria Alicia. Bom, em meio a essa feira de profissão, eu gostaria de saber qual é a sua profissão. Bom, eu estou aqui representando a modelo no Arte e Design da sala do 2º ano F do EREM Santa Ana. Um dia inteiro sobre curiosidades que podem se tornar a escolha de uma vida. É uma coisa maravilhosa, um evento que vai transformar aí o conhecimento dos alunos e principalmente guiar os alunos para a área profissional deles e trazer esse reforço do que eles querem. E agora a gente volta ao Centro de Convenções em Olinda, palco da Bienal do Livro de Pernambuco. Natália Gelu, volto com você. Olá, a gente está aqui no espaço de acessibilidade da Bienal. É um espaço voltado para pessoas com algum tipo de deficiência e traz algumas novidades muito legais esse ano. Ana Cláudia é guardiã aqui dessa sala. A gente está ao lado de livros que são totalmente acessíveis, né? Boa tarde. Boa tarde. Temos livros acessíveis, sim, livros táteis, em braille, livros com libras e audiodescrição e a Bienal. Esse ano está muito inclusiva, ela tem essa sala, né, de acesso. Se você tem uma pessoa com autista, um TDAH, está descompensado na feira, temos a sala. Vou pedir para o Sam Costa passar aqui na frente da gente para mostrar essa sala, porque é um espaço para quando uma pessoa com autismo, por exemplo, tiver numa crise, quiser silêncio. Então tem toda essa paz aqui nessa sala. E é uma das novidades da Bienal. Muito obrigada, Ana Cláudia. Quem está aqui esperando a gente nessa sala é Sidney Nicéias, que é escritor e organizador. Conta pra gente, essa sala vai funcionar durante toda a Bienal, vai até quando? Até domingo? Isso, até o domingo, dia 12, que é um compromisso da Bienal, ter o Dia da Criança sempre na programação. E aqui é um espaço inclusivo, realmente, né, para sentir. Ler é sentir também, a imaginação é sentir. Então a Bienal é esse grande palco diverso que atrai todo mundo para esse universo do livro, que é tão rico e tão imenso, né? Esse é o tema da Bienal, né? Vamos só aqui para fechar, para mostrar esse espaço tátil aqui, né? Esse mural tátil que traz esse tema da Bienal, né? Isso. Aqui, para vários tipos de deficiência auditiva, visual, né? Você tem... É só tocar, né? É só tocar. E assim, é um espaço climatizado, é amplo, não é? Então é muito interessante ter pessoas
das mais variadas condições dentro do nosso pavilhão, né? Eu até venho falando muito da questão da acessibilidade, porque às vezes é impeditivo, né? A pessoa chega no local, não tem acessibilidade. Então a gente tem hoje, o evento marcando 30 anos de Bienal, está muito preparado assim, para receber todo mundo. E a gente fica muito feliz porque está funcionando demais. Ontem na abertura era tanta gente, né? Então a gente é um termômetro bom para o resto da feira, né? Sidney, muito obrigada. Então fica esse convite à Bienal, uma Bienal acessível, uma Bienal para todo mundo. A gente volta com você, Gustavo. Muito obrigado, Natália. E olha, vamos conferir agora outras atrações para você se divertir no fim de semana. Oi gente, eu sou Beto Alves, estarei num super tributo a Cazuza no Garden Oktoberfest, um festival de música e gastronomia no The Garden Open Mall, em Piedade, e serão 5 bandas com o melhor do rock e pop rock. Fala pessoal, tô aqui com o Tia Wanda para dar um recadinho para você maravilhoso. No próximo dia 5 de outubro agora, no domingo, lá no Bar do Posse, temos a volta do... Refúgio da Wanda, 35 anos. Pegando a bandeira junto com vocês do samba no Recife. Esse domingo agora, 5 de outubro, a partir das 14 horas, vai rolar a primeira edição do Rio Doce, Meu Amor em Samba. 4ª etapa de Rio Doce, na Associação do Campo do Corinthians. Eu, Leandro Silva, te convido para assistir ao meu espetáculo, Festivais da MPB. Venha cantar e se emocionar com as canções e histórias que mudaram os rumos da nossa música. É domingo, 5 de outubro, às 4 horas da tarde, ali no auditório da Livraria Jaqueira, no Recife Antigo. Outra dica é o Festival Mar de Graça, que hoje toma conta da Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife, a partir das 4 da tarde. Você acompanha imagens agora do encontro que aconteceu ontem à noite e reuniu blocos, maracatus, troças e outras manifestações do nosso carnaval. O festival é de graça, gente. E hoje tem encontro entre o Galo da Madrugada, o Boi da Macuca e a Orquestra de Jazz Mar de Graça. Programação gratuita, aberta para toda a família. É só chegar a partir das 4 lá no bairro do Recife. O Linha 1 volta na segunda-feira. Você pode rever e compartilhar as nossas reportagens de hoje a qualquer hora, a partir de daqui a pouco, lá no Globoplay. Fique agora com Sabrina Rocha e o Globo Esporte. Tenha uma ótima tarde e a gente se vê logo mais no NE2.